Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos, então, no último capítulo, página 125, da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. O Testamento de São Francisco. Num sentido, indubitavelmente, é triste ironia que São Francisco, que toda a vida desejara vivessem os homens em harmonia, viesse a falecer entre desarmonias crescentes. Mas não devemos exagerar esta discórdia, como alguns o fizeram, levando-a em conta de mera derrota de todos os seus ideais. Há alguns que representam a ruína da sua obra causada meramente pela maldade do mundo, ou pelo que sempre presumem ser a maldade ainda maior da Igreja. Este pequeno livro é um ensaio sobre São Francisco e não sobre a ordem franciscana, e muito menos sobre a Igreja Católica, o papado ou a política tomada contra os franciscanos extremistas, os Fraticelli. É, portanto, apenas necessário anotar, em poucas palavras, qual foi a natureza geral da controvérsia que surgira furiosa depois da morte do santo e até certo ponto lhe perturbara os últimos dias de vida. O detalhe predominante era a interpretação do voto de pobreza ou a recusa de todas as posses. Ninguém, tanto quanto sei, jamais se propusera interferir com o voto do frade individual de não ter posse alguma pessoal. Isto é, ninguém propusera interferir com a sua negação de propriedade particular. Alguns franciscanos, porém, invocando a autoridade de Francisco, foram mais longe do que isto e mais longe, creio, do que jamais quem quer que fosse. Propuseram abolir não somente a propriedade privada, mas a propriedade. Isto é, recusaram-se a ficar em absoluto responsáveis corporadamente pelas coisas, pelos edifícios, depósitos ou utensílios. Recusaram-se a assumir posse coletiva, embora os usasse coletivamente. É perfeitamente verdade que muitos, especialmente entre os primeiros sustentadores deste ponto de vista, eram homens de espírito esplêndido e altruísta, inteiramente devotados ao ideal do grande santo. É também perfeitamente verdade que o Papa e as autoridades da Igreja não acharam que essa concepção fosse uma disposição trabalhável e adiantaram-se modificando-a tanto ao ponto de pôr de parte certas cláusulas do testamento do grande santo. Mas não é absolutamente fácil ver se era uma disposição trabalhável ou até mesmo uma disposição, pois realmente foi uma recusa de dispor o que quer que fosse. Todos sabiam, de certo, que os franciscanos eram comunistas, mas não era tanto ser comunista como ser anarquista. Forçosamente, por um argumento qualquer, alguém ou alguma coisa deve ser responsável pelo que aconteceu a um número de edifícios históricos, bens comuns ou móveis. Muitos idealistas do tipo socialista, notadamente da escola do senhor
Shaw, ele tá dizendo aqui do Bernard Shaw, né? Ou do senhor Wells, H.G. Wells, o historiador e comunista de carteirinha do século XIX e XX, né? Contra o qual Chesterton escreveu o livro Homem Eterno. Então, muitos idealistas do tipo socialista, ele cita esses dois, trataram dessa discussão como se fosse mero caso de tirania da parte de pontífices abastados e cruéis, esmagando o verdadeiro cristianismo de socialistas cristãos. Mas, na verdade, este ideal extremo foi, num sentido, o próprio reverso do socialista ou mesmo social. Precisamente a coisa que esses entusiastas recusaram foi a propriedade social sobre a qual se constrói o socialismo. O que recusaram primariamente a fazer foi o que os socialistas primariamente fizeram: admitir legalmente posse na sua capacidade corporada ou corporativa. Não é exato também que o tom dos papas perante os entusiastas fosse meramente áspero e hostil. O Papa manteve por longo tempo um compromisso que tinha designado especialmente para fazer face às objeções conscienciosas deles. Compromisso pelo qual o próprio papado mantinha propriedade numa espécie de custódia para os donos que recusam tocá-la. A verdade é que esse incidente mostra duas coisas bastante comuns na história católica, mas muito pouco compreendidas pela história jornalística da civilização industrial. Mostra que os santos eram, às vezes, grandes homens quando os papas eram pequenos. Porém, mostra igualmente que os grandes homens, às vezes, erram quando os pequenos acertam. E será, afinal de contas, difícil a qualquer observador cândido e lúcido negar que o Papa teve razão quando insistiu em dizer que o mundo não fora feito só para os franciscanos, pois era isso que estava por detrás da contenda. Atrás dessa questão prática particular havia algo muito maior e mais momentoso, cuja agitação e força podemos sentir ao lermos a controvérsia. Poderíamos ir ao ponto de estabelecer da seguinte forma a verdade última: São Francisco foi um homem tão grande e original que tinha em si qualquer coisa do que forma o fundador de uma religião. Muitos dos seus seguidores estavam mais ou menos prontos, no coração, a tratá-lo como o fundador de uma religião. Estavam dispostos a deixar o espírito franciscano escapar da cristandade como o espírito cristão escapara de Israel. Estavam dispostos a deixar que ele eclipsasse a cristandade como o espírito cristão eclipsara Israel. Francisco, o fogo que corria pelas estradas da Itália, devia ser o começo de uma conflagração na qual se haveria de consumir a antiga civilização cristã. Foi esse o ponto que o Papa teve de acomodar. Se o cristianismo absorveria Francisco ou Francisco o cristianismo. E decidiu com acerto a parte dos deveres da sua posição, pois a Igreja podia conter tudo quanto havia de bom nos franciscanos, e os franciscanos não podiam conter tudo quanto havia de bom na Igreja. Há uma consideração que, embora suficientemente clara em toda a história, não foi talvez suficientemente notada, especialmente por aqueles que não são capazes de ver o caso para certo bom senso católico,
maior mesmo que o entusiasmo franciscano. Não obstante, nasce justamente dos méritos do homem que tão condignamente admiravam. Francisco de Assis, como foi dito e redito, era poeta, isto é, era um homem capaz de expressar a sua personalidade. Ora, é por toda parte a marca dessa espécie de homem o fato de suas próprias imitações o tornarem maior. Ele é o que é, não somente pelo que tem, mas em certo grau pelo que não tem. Mas os limites que traçam as linhas de semelhante retrato pessoal não podem ser tomados para limites de toda a humanidade. São Francisco é um exemplo poderoso dessa qualidade num homem de gênio, no qual mesmo o que é negativo parece positivo. Por isso que faz parte do seu caráter. Excelente exemplo do que quero dizer pode obter-se na sua atitude para com o saber e a erudição. Ele não tomava conhecimento e, em certa medida, desencorajava os livros e a instrução do livro. E do seu próprio ponto de vista e do da sua obra no mundo, estava absolutamente certo. Toda a sua mensagem era ser tão simples que o bobo da aldeia poderia compreendê-la. Todo o seu ponto de vista era que parecia novidade no mundo novo, capaz de ter sido feito nessa manhã. Exceção feita das coisas primeiras, a criação e a história do Éden, o primeiro Natal e a primeira Páscoa, o mundo não tinha história. Mas será desejado ou desejável que toda a igreja não tivesse história? É talvez a principal sugestão deste livro, essa de São Francisco ter andado pelo mundo como o perdão de Deus. Quero dizer que o seu aparecimento marcou o momento em que os homens se poderiam reconciliar não somente com Deus, mas com a natureza e, o mais difícil de tudo, consigo mesmos. Pois assinalou o momento em que o paganismo sediço, que envenenara o mundo antigo, fora finalmente extraído do sistema social. Abriu as portas da era tenebrosa como da prisão de um purgatório, onde os homens se tinham purificado como eremitas no deserto ou heróis nas guerras bárbaras. Foi de fato sua inteira função dizer aos homens para recomeçarem e, nesse sentido, dizer-lhes que se esquecessem. Se tivesse de virar uma página nova e recomeçar com as primeiras letras grandes do alfabeto, tragadas com simplicidade e cores brilhantes à afeição medieval primitiva, foi claramente parte dessa particular alegria infantil. A colagem da página velha, tão cheia de coisas negras, horripilantes e sanguinolentas. Por exemplo, já fiz notar que não existe na poesia deste primeiro poeta italiano nenhum traço de toda a mitologia pagã, que perdurara muito tempo depois do paganismo. O primeiro poeta italiano parece o único homem no mundo que nunca ouviu falar de Virgílio. Isso foi precisamente certo para o sentido especial em que ele é o primeiro poeta italiano. É assaz justo que ele chamasse Rouxinol a um rouxinol e não estragasse a sua melodia, nem a entristecesse com as terríveis histórias de Ítilus e Prógine. Em suma, é realmente muito justo e assaz desejável que São Francisco nunca tivesse ouvido falar de Virgílio.
Mas será que realmente desejamos que Dante nunca tivesse ouvido falar de Virgílio? Desejaríamos verdadeiramente que Dante nunca houvesse lido nada sobre a mitologia pagã? Disseram, com muita verdade, que o emprego que Dante dá a tais fábulas é inteiramente parte de uma ortodoxia mais profunda. Que os seus enormes fragmentos heréticos, as suas gigantescas figuras de Minos e de Caronte, não fazem senão dar uma ideia de alguma enorme religião natural atrás de toda a história, e proveniente do primeiro simbolismo da fé. Que São Francisco tivesse queimado todas as folhas dos livros da Sibila em troca de uma folha tenra da árvore mais próxima é perfeitamente verdade e perfeitamente adequado para São Francisco. Mas é bom ter-se o Dies Irae, tanto quanto o Cântico do Sol. Dies Irae é o cântico belíssimo, né? É católico, né? Então, olha, gente, aqui o Chesterton faz um comentário extraordinário, né? Extraordinário. Essa metáfora que ele usa de comparar, não é, uma espécie de religião de São Francisco como fundador de uma religião, né, o que os frades consideraram depois da sua morte, né, que ele tinha fundado uma religião e que essa religião seria uma renovação da religião católica, né? Os Fraticelli, né, são heréticos, né? Vamos colocar a palavra certa, né? Como todo herege, né? Eles criticam a igreja, dizem que a igreja está errada e que eles é que estão certos, né? Mas a consideração que o Chesterton faz aqui é exatamente enfatizando, né, a contribuição de São Francisco para a igreja, né? No sentido de que a igreja pode conter os franciscanos, pode conter e se beneficiar dos franciscanos, mas os franciscanos não podem conter a igreja. E aqui ele faz um pequeno exemplo, ele dá um pequeno exemplo, né, da, digamos assim, da tendência anti-intelectual que viria nos seguidores de São Francisco se a gente pegasse ao pé da letra a sua, digamos assim, o seu desestímulo à erudição, não é? Ao saber. Não é? E o que o Chesterton nos diz, né? Nos diz o seguinte: essa tendência de São Francisco foi muito importante para a obra de São Francisco. Não é? Então ele diz o seguinte: que bom que São Francisco, né, não conhecesse Virgílio, não tivesse toda a carga do paganismo de Virgílio. Que bom que ele pôde ter composto o Cântico do Sol como uma coisa nova, como um mundo novo, né, sem nenhuma mancha de paganismo. Não é? Porque com isso ele nos ensinou a considerar as coisas criadas do modo certo, do modo católico, sem mancha de paganismo. Ele nos ensinou. Aqui tem uma coisa muito bonita que ele fala o seguinte:
É, quero dizer que o seu aparecimento marcou o momento em que os homens se poderiam reconciliar não somente com Deus, mas com a natureza. E o mais difícil de tudo, consigo mesmo. Ou seja, até aquele momento, né, as considerações em relação do homem com a natureza eram manchadas de paganismo. Né? Ou seja, toda a noção do mundo católico em relação à natureza era mais ou menos pagã. E São Francisco nos ensinou a nos relacionar com a natureza de forma católica. Uma grande contribuição, né, de São Francisco. Né? Depois de enfatizar isso, Chesterton diz o seguinte: mas isso não pode ser toda a igreja. Quer dizer, não pode que todo mundo na igreja desconheça, por exemplo, Virgílio. Não é? Quer dizer, Dante é considerado o Virgílio, né, medieval. Não é? Dante não só era um grande admirador de Virgílio, né, mas ele compôs os poemas dele como um Virgílio católico. Né? Então, nesse sentido, a igreja pode conter os franciscanos, pode conter São Francisco de Assis. Mas o franciscano não pode conter a igreja. A igreja é muito mais do que isso. Né? Embora a contribuição de São Francisco tenha sido enorme, né, na igreja. Então ele dá o exemplo como... Veja, ele dá o exemplo de São Francisco como intelectual, inclusive, como poeta. Né? E diz, olha, a igreja tem lugar para esse grande poeta que nos ensinou tantas coisas. Esse santo grande poeta. Né? Mas ela tem lugar também para Dante, num outro grande poeta, que absorveu a influência de um poeta pagão. Né? Então, e aí ele fala, né? Mas é bom ter-se o dies irae, tanto quanto o cântico do sol. Então, aqui me parece que a principal ideia e o principal estímulo de Chesterton para escrever esse livro. Né? Juliana diz aqui, linda demais essa delicadeza de Deus. Por isso sempre digo, tudo o que ele permite esconde graças, até no ignorar. Sim, pois é o que ele fala aqui, né, de São Francisco e dos homens em geral, né? Fala assim, mostra que os santos eram às vezes grandes homens quando os papas eram pequenos, porém mostra igualmente que os grandes homens às vezes erram quando os pequenos acertam. E será, afinal de contas, difícil a qualquer observador cândido e lúcido negar que o Papa teve razão quando insistia em dizer que o mundo não fora feito só para os franciscanos. Porque o papado condenou os Fraticelli, né? Tá certo? Então, vocês provavelmente não verão nas discussões correntes sobre esses acontecimentos, né, uma concepção tão delicada quanto a de Chesterton. Né? Por essa tese, em suma, a vinda de São Francisco foi como o nascimento de uma criança
numa casa escura, suspendendo a sua sentença. Uma criança que cresce na inconsciência da tragédia e triunfa pela inocência. Nele é necessariamente não só a inocência, mas a ignorância. A essência da história é que ele pisasse a relva verde sem saber que crescia sobre um homem assassinado, ou subisse num galho de macieira sem saber que fosse a forca de um suicida. Foi semelhante anistia e reconciliação que a fragrância do espírito franciscano trouxe ao mundo inteiro. E suponho que teria tentado impô-la ao mundo inteiro. Para alguns franciscanos, teria parecido direito que a poesia franciscana excluísse a prosa beneditina. Para a criança simbólica, era bastante racional. Era bastante justo que, para semelhante criança, o mundo fosse um novo quarto infantil com paredes caiadas de branco, sobre as quais o menino pudesse riscar com giz as suas próprias figuras de criança, nos seus contornos grosseiros e colorido vivo. Os primórdios de toda a nossa arte. Era bastante justo que para ele tal quarto parecesse a mais estupenda mansão da imaginação do homem. Mas na Igreja de Deus existem muitas moradas. Toda heresia tem sido um esforço para diminuir a Igreja. Isso também é uma coisa que, quando a gente estuda as heresias, a gente deve sempre manter em mente, né? As heresias tendem a diminuir a Igreja e tendem a simplificá-la. Não? Se o movimento franciscano se tivesse convertido numa nova religião, teria sido, afinal de contas, uma religião acanhada. Entanto, quanto se transformou aqui e ali numa heresia, foi uma heresia acanhada. Produziu o que uma heresia sempre produz, fixou o modo contra a mente. O modo era, com efeito, originalmente o bom e glorioso modo do grande São Francisco. Mas não era toda a mente de Deus, ou mesmo do homem. E é fato que o próprio modo degenerou, transformando-se em monomania. Uma seita que veio a denominar-se os Fraticelli declarara serem seus adeptos os verdadeiros filhos de São Francisco, e rompera com os compromissos de Roma em favor do que teria chamado o programa completo de Assis. Dentro de muito pouco tempo, esses franciscanos frouxos começaram a parecer tão ferozes como os flagelantes. Lançaram novos e violentos vetos, denunciaram o casamento, isto é, denunciaram a espécie humana. Olha como que o Chesterton considera o casamento, né? A marca da espécie humana. Né? Não pereceram particularmente por... Não, peraí, eu pulei uma frase aqui. Em nome do mais humano dos santos, declararam guerra à humanidade. Não pereceram particularmente por serem perseguidos. Muitos deles foram eventualmente persuadidos, e o uropígio restante, incapaz de persuasão, ficou sem produzir nada que ao menos lembrasse alguém do verdadeiro São Francisco. O mal desses indivíduos foi que eram místicos. Místicos e nada mais do que místicos. Místicos e não católicos.
místicos e não cristãos, místicos e não homens. Perderam-se porque, no mais exato sentido, não haveriam de escutar a razão. E São Francisco, por mais selvagens e românticas que pudessem ter parecido as suas rotações, elas sempre se prenderam à razão por um fio de cabelo invisível, indestrutível e indestrutível. O grande santo era sensato, e com o próprio som da palavra sensatez, com o acorde mais grave ferido numa harpa, chegamos novamente a algo que foi realmente mais grave do que tudo a respeito dele, quase parecendo uma excentricidade travessa. Ele não era meramente excêntrico, porque sempre estivesse convergindo para o centro e coração do labirinto. Tomava os atalhos mais curiosos e sinuosos na mata, porém sempre se encaminhava para casa. Ele não somente era humilde, demais para ser heresiarca, como também demasiado humano para desejar ser extremista. O sentido de um exílio nos confins da terra. No sentido de um exílio nos confins da terra. O senso de humorismo que condimenta todas as histórias das suas escapadas, por si o impediu de endurecer-se na solenidade da integridade individual sectária. Ele estava, por natureza, pronto a reconhecer-se errado. E se os seus seguidores tivessem, em alguns pontos práticos, de admitir que ele estava errado, somente admitiram que estava errado para provarem que estava certo. Pois foram eles, seus verdadeiros seguidores, os que realmente demonstraram que ele estava certo, e ainda quando transcendendo algumas das suas negações, interpretaram e entenderam em triunfo a sua verdade. A ordem franciscana não se fossilizou nem se interrompeu de súbito, como qualquer coisa cujo verdadeiro propósito tivesse sido frustrado pela tirania oficial ou traição interna. Foi este o tronco central e ortodoxo, o que mais tarde produziu frutos para o mundo. Contava entre seus filhos Boaventura, o grande místico, e Bernardino, o pregador popular, que enchera a Itália das bufonarias beatíficas de um Jogler de Dieu. Contava com Raimundo Lúlio, com seu estranho saber e seus grandes e arrojados planos para converter o mundo. Um homem intensamente individual, exatamente como São Francisco era intensamente individual. Contava com Roger Bacon, o primeiro naturalista, cujas experiências com a luz e a água tiveram todas a curiosidade luminosa pertencentes aos primórdios da história natural, e a quem mesmo os cientistas mais naturalistas saudaram como o pai da ciência. Roger Bacon é aquele Bacon que não faz mal, né? O Francis Bacon é o Bacon que faz mal. Não é verdade que esses simplesmente foram grandes homens que realizaram grande obra pelo mundo. É também verdade que foram certa categoria de homens, mantendo o espírito e o sabor de certa categoria de homem, que podemos perceber neles um gosto de um dardo de audácia e reconhecê-los como filhos de São Francisco. Pois esse é o espírito inteiro e final com o qual nos devemos voltar a São Francisco. O espírito de gratidão por tudo que ele fez.
Ele foi, acima de tudo, um grande doador. Importava-se principalmente com a melhor forma de dar, chamada ação de graças. Se outro grande homem escrevesse uma gramática de assentimento, bem se poderia dizer que ele escreveu uma gramática de aceitação, uma gramática de gratidão. Ele compreendeu até a profundidade máxima a teoria do agradecimento. E essa profundidade é um abismo sem fundo. Sabia que o louvor de Deus é mais forte quando se esteia ao nada. Sabia que podemos medir melhor a altura do milagre, do mero fato da existência, se compreendermos que, a não ser por uma estranha mercê, nem mesmo existiríamos. Aqui de novo, Chesterton chama atenção para o valor da existência quando comparado ao nada que nós seríamos se não fosse pela misericórdia de Deus. Existência, inclusive física, né? E qualquer coisa dessa verdade maior se repete em forma menor nas nossas próprias relações com tão poderoso produtor de história. Ele é também um doador de coisas de que nós não teríamos nem sequer pensado por nós mesmos. Ele também é grande demais para seja o que for, exceto gratidão. Dele procedeu um inteiro despertar do mundo e uma aurora na qual todas as formas e cores se podiam ver como novas. Os poderosos e geniais homens que fizeram a civilização cristã, que conhecemos, aparecem na história quase como servidores e imitadores. Antes de Dante, ele dera poesia à Itália. Antes de São Luís governar, ele se tinha erguido como a tribuna dos pobres. Antes que Giotto pintasse quadros, ele havia executado cenas. O Giotto pintou muito São Francisco, né? O grande pintor que iniciou toda a inspiração humana da pintura fora ele próprio inspirar-se com São Francisco. Dizem que quando São Francisco levou ao palco a sua afeição de singeleza, uma peça da Natividade de Belém, com reis e anjos vestidos na indumentária medieval rija e vistosa, e com cabeleiras douradas que faziam às vezes de auréola, operou-se um milagre cheio da glória franciscana. O menino Jesus era um bonequinho de madeira, ou bambino, e ao abraçá-la, a imagem tomara vida nos seus braços. Ele certamente não estava pensando em coisas menores, mas podemos ao menos dizer que uma coisa tomara vida no seu braço, e essa coisa damos o nome de drama. Exceto pelo seu intenso amor às canções, ele talvez não representou individualmente esse espírito em nenhuma dessas artes. Ele foi o espírito que se fez representar. Foi a essência espiritual e substância que pisaram o mundo antes que alguém tivesse visto estas coisas nas formas visíveis derivadas daí. Um fogo irradio, como se de parte alguma, com a qual os homens mais materiais podiam acender archotes e círios. Foi a alma da civilização medieval, antes mesmo de ter ela encontrado o corpo.
Outra corrente bastante diversa de inspiração espiritual deriva em grande parte dele. Toda a energia reformadora dos tempos medieval e moderno, que vai a cargo do Deus est Deus pauperum. Seu ardor abstrato pelos seres humanos encontrava eco numa multiplicidade de leis medievais justas contra o orgulho e a crueldade dos ricos. E acha-se hoje, por detrás de muito do que se chama vagamente o socialista cristão, e mais corretamente pode ser denominado o democrata católico. Nem do lado artístico, nem do social, haveria quem pretendesse que essas coisas não teriam existido sem ele. Entretanto, é estritamente verdadeiro dizer-se que não podemos agora imaginá-las sem ele, uma vez que ele viveu e modificou o mundo. Veja como o Chesterton coloca as coisas aqui, né? A influência de São Francisco, da sua existência, né? Em todos os aspectos da vida medieval, né? Aspectos artísticos, culturais, até jurídicos, até nas leis, né? A sua existência influiu, né? Tá certo? Na pintura, no teatro, em tudo. Foi um homem que modificou tudo, né? E qualquer coisa do senso de importância, que ele era mais de metade do poder, haverá de descer sobre quem quer que saiba o que foi na história essa inspiração e possa apenas registrá-la numa série de frases pobres e sem brilho. Ele saberá o que São Francisco quis dizer com a boa e grande dívida que se não pode pagar. Ele sentirá imediatamente o desejo de ter feito infinitamente mais e a futilidade de ter feito o que quer que fosse. Saberá o que significa ficar debaixo de tal dilúvio de maravilhas de um morto e nada ter em troca para estabelecer contra ele. Nada ter que colocar debaixo das arcadas suspensas e opressivas de semelhante templo do tempo e da eternidade, exceto essa pequena vela que tão depressa se consome, ardendo à frente de suas relíquias. Beleza, né? Que beleza. Aqui chegamos ao fim dessa obrinha, né, sobre São Francisco. No início eu disse para vocês que essa era uma biografia como vocês nunca encontrariam outra. Quer dizer, para quem quisesse saber detalhadamente toda a vida de São Francisco, quais foram os seus milagres, catalogar tudo, essa não é uma biografia para se ler, né? Essa biografia traz simplesmente um indício, um sinal da importância extraordinária desse santo para a cristandade, né? Quer dizer, São Francisco mudou o rumo da cristandade, né? Ele é um
um ponto de desvio da cristandade. E um ponto em que a gente deve sempre retornar quando a cristandade se desviar de novo, né? Um ponto tão luminoso, né? Tão poderoso, né? Que eu disse para vocês, né? Que os santos que, digamos assim, fundaram, né, toda a nossa forma de ver católica do mundo, tipo um São Paulo, né, e também São Francisco, são santos que os nossos inimigos tendem a deformar. No caso de São Paulo, deformar os seus escritos, né? E no caso de São Francisco, que não deixou quase nada escrito, deformar o que ele nos deu, deformar de forma que seja praticamente irreconhecível o São Francisco visto da modernidade, né? Então, essa obra de Chesterton, eu acho que o fundamento dela e a importância dela é nos reconstituir o São Francisco original, né? Chesterton vê o São Francisco original, tá certo? E é por isso que eu tive tanto prazer, né, de ler essa obra e comentá-la para vocês, tá certo? A Juliana levantou a mão. Oi, bom dia a todos. Realmente, a promessa que o senhor fez no começo, ela se cumpriu. A gente acaba vendo São Francisco de uma forma absolutamente diferente do que a gente, do que se é proposto desde que a gente se entende por gente, né? E por outro lado, nós gostamos muito de dizer assim, se torna um elogio para a gente quando a gente recebe de alguém um comentário, nossa, deixa de ser medieval, deixa de ser radical, né? Ou seja, esse testamento aí, esse último capítulo desse livro, é para a gente ler uma vez por semana. A gente quer se dizer medieval, gosta de se dizer medieval e quer voltar para a origem medieval, esse testamento aí é para ler uma vez por semana, para a gente poder aprender realmente com São Francisco o que é ser, né, católico de verdade. É incrível, professor, muito obrigada mesmo, porque é um aprendizado de ouro isso daí. A fineza com que o Chesterton conseguiu esboçar e sem como é que ele diz, né? Sem floreios, mas com a íntegra da verdade, assim, nossa, fenomenal. Chesterton tem isso, né? Vocês vão ficar mais impressionados ainda com a biografia. Ele vai falar muito sobre São Francisco na biografia de São Tomás, tá? Pelo menos no início. E comparar os dois santos, né? Esse estudo comparativo, na próxima livro que a gente vai ler, vale milhares de livros, tá certo? Sim. E Ana Paula levantou a mão também. A Juliana levantou primeiro. Ah, também teve? Não vi, A não. Juliana levantou primeiro. Foi quase que simultâneo, né, Ana? Mas eu observei aí que a última página, 135, é uma oração ao Chesterton. Eu vou fazer então uma observação sobre isso.
deixa eu só fazer a observação sobre isso, que é o seguinte. Existe um movimento, né, para beatificação de Chesterton. Aqui, essa última página, eu não tenho responsabilidade nenhuma por ela. Foi a própria editora que colocou. Eu acho que na de São Tomás também tem, deixa eu ver aqui. Não, a de São Tomás não tem, não. Mas é o seguinte. Aqui nos informa que o bispo de Northampton, na Inglaterra, né, expressou a sua intenção de abrir a causa de beatificação de Chesterton, né? Então, aí, mais ou menos se formou um movimento internacional para essa causa, né? Tem até uma oração aqui, a Deus, etc. Eu, para dizer bem a verdade, assim, conhecendo os santos da igreja, o próprio Chesterton seria absolutamente contrário a isso, né? Quer dizer, agora, do jeito que está as canonizações modernas, né? Comparadas com as canonizações modernas, com os santos modernos, né? Chesterton até que poderia, enfim, eu sou completamente contra, acho que Chesterton bom, vocês sabem da minha admiração por ele, né? Mas ele fica longe da santidade, por exemplo, que a gente está acostumado a ver na igreja, né? Mas, enfim, tem isso mesmo, né? Tem uma... Eu não sei exatamente quem está responsável por essa causa. Eu não duvido que essa causa vá para frente. Não duvido. Não. Tem muitos admiradores de Chesterton, tem muitos escritores que escrevem sobre Chesterton muito mais, infinitamente mais competentes que eu, que é favorável a essa beatificação. Eu, pessoalmente, acho terrível isso, né? Mas, enfim, e acho que o Chesterton concordaria comigo, né? Mas, enfim, é isso, existe isso mesmo, né? Mas a Ana Paula quer falar alguma coisa. Eu queria dizer o seguinte, que agora ficou mais claro entender por que o Papa Francisco escolheu para seu, não sei se é título, né, de Papa, o nome Francisco. Aham! O primeiro que teve a disfarçatez de fazer isso. Márcio, Márcio, não se revele. Disfarçatez é ótimo, eu ia falar ousadia, foi mais profundo. Pensa bem, gente. Pensa bem. Tá certo? O que significa isso? O espírito dos Fraticelli, né? Aham. Do próprio Uhum. Ele tá mais pros primeiros seguidores dele, né? Do que para um Boaventura, né? Para um São Boaventura. Mas você lembrou bem, quer dizer, vocês vejam que São Francisco é do século XIII, né? Nós estamos no século XXI. Vocês vejam que nesses séculos todos, nenhum Papa se chamou Francisco, né? E isso diz muito, né? Diz muito. E vocês vejam que aquela, não sei como é que a gente chama, né? Aquela coisa que o Papa nos brindou nos jardins do Vaticano da Pachamama é franciscana dos Fraticelli. Então, se vocês olharem por esse lado que a Ana Paula colocou, vocês vão entender muita coisa do que está acontecendo, né?
Muita coisa. Muita coisa do que está acontecendo e de como a modernidade deformou São Francisco. Porque a modernidade ela tem que deformar tudo que é fundamental para nós, para que nós fiquemos confusos sobre a nossa própria religião, né? Então, Juliana, isso mesmo. Então, assim, a deformação de São Francisco ela tem um propósito muito específico. Um propósito muito específico, que é nos fazer retornar ao paganismo. Ao paganismo. Tá? Simplesmente isso. Não tem outra coisa. Aos cultos pagãos, né? Aos cultos pagãos da natureza, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? Hoje exatamente nesse momento, pelo menos em espírito, né? um franciscanismo herético, né? Que tomou conta do papado, né? Certo? Enfim. Mas a Aline fala assim: Santa Igreja Católica, perfeita balança de justiças. Isso fica bem claro com essas considerações de certo. Tão bonito isso. Obrigado, professor. Um livro que me instigou a ver muitos lados que nunca tinha percebido. O Aline, aqui, todo livro que você for ler de Chesterton, ele vai ter essa operação ele tem essa operação na cabeça da gente, né? Porque o Chesterton, ele é um homem que vê os paradoxos por trás das coisas. E esses paradoxos que ele traz para nós, como ele próprio diz, né, são paradoxos iluminantes, iluminadores das coisas, né? E através disso, que toda a obra dele tá cheia disso, né? Tá repleta desses paradoxos, né? Tem um capítulo que depois eles até publicaram como um livrinho, mas é um capítulo do livro Ortodoxia. Se chama Paradoxos do Cristianismo, né? Então, se vocês lerem só esse capítulo lá, vocês vão entender como é que funciona a cabeça do Chesterton, né? De identificar, de não só identificar, mas como enfatizar esses paradoxos como forma de iluminação, né? Como a Aline fala aqui, luz nessa escuridão. Isso mesmo, né? Então, gente, nós começaremos a ler, então. Alguém vai falar aí? Ana Paula? Oi, professor. Sou eu. Grande. Tudo bem? Então, eu tinha mandado a mãozinha aí. Essa questão da deturpação de São Francisco, que ela é assim, divulgada principalmente, não só pelos teles, até principalmente pelos próprios franciscanos teles, teriam obrigação de pelo menos divulgar a versão correta, né, como filhos de São Francisco, mas também de espíritas, de ecoterroristas e tudo mais. Para esse pessoal todo, eu costumo apresentar 2 escritos de São Francisco, que são 2 cartas aos fiéis. Não sei se eu tive a oportunidade de ler. Não. Basta eu colocar uma dessas cartas, eu geralmente envio as 2 aos fiéis,
falou assim, esse São Francisco aqui você conhece? A pessoa lê e vê que não tem absolutamente nada a ver com o São Francisco Fraticelli que eles gostam de divulgar, ou retardado, Bobo Alegre, deslumbrado com passarinhos, isso que eles costumam explicar para as pessoas como se ele fosse uma espécie de precursor dos hippies, né? Então essa carta aos fiéis tem naquelas fontes clarianas e franciscanas, um livro que conta sobre, né, as fações de São Francisco, de Santa Clara, que tem 2.000 e tantas páginas, mas também ele já tem na internet alguns desses textos, né? E até é interessante também que o livro do Chesterton, como é que ele contextualiza também a situação do verdadeiro espírito de São Francisco, de toda a realidade, né? Não das farsas históricas a respeito da Idade Média. Mas essas cartas aos fiéis é simplesmente o que ele diz ali: oração, penitência, caridade. Pura e essencialmente isso. E nada de ecologismo, e nada de pauperismo, e nada disso. Simplesmente as pessoas estão lendo ali, estão parecendo que estão lendo ali talvez um texto de um dominicano, de um papa, de um bispo, alguma coisa assim. Com citações contextualizadas da escritura, com lições e exortações à mudança de vida, que não tem nada a ver com esse hippie maconheiro que eles gostam de divulgar aí. Né? E caso as pessoas queiram, né, apresentar alguma coisa que não precisa ser tão longa assim para poder mostrar para as pessoas que o São Francisco, em que eles acreditam, não existe, é uma farsa, uma ficção, é só apresentar as 2 cartas aos fiéis que ele escreveu, um dos poucos escritos dele, inclusive, que a maior parte, né, do que tem naquele livro de fontes clarianas franciscanas são relatos dos seguidores da época ou que ouviram dos seguidores, né, de São Francisco. Então, você tem essas 2 cartas em separado? Assim, de forma digital ou não? Sim. Eu consegui as 2. Outro dia eu copiei e enviei para um sujeito que falava de São Francisco. Eu tenho um desses católicos espíritas, sabe? E tem nas 2 formas. As 2 cartas na forma digital, disponível na internet. Eu posso ver depois, pegar... Manda o link pra gente. Sim. Talvez pedir a Ana Paula para divulgar lá no clube de leitura. Sim, vou fazer isso, que é mais fácil. Eu vou passar o link para ela envia pro clube de leitura. Porque tá bem dentro da nossa leitura aqui, né? Realmente, assim, surpreendente pros deturpados, né? Os que acreditam na versão deturpada. Claro. Nada surpreendente para nós. Claro. Né? Claro. Muito obrigado. Alguém levantou a mão aí? Mais ou eu perdi? Não sei se eu perdi. Alguém levantando a mão. Mas então. Não, é que minha conexão caiu aqui. Eu estava tentando abaixar a mão e ela não... Ela levantou. Eu ligava e desligava. Então, vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar a ler, então, São Tomás de Aquino, né? Mas vamos fazer isso na segunda. Né? Amanhã a gente fica livre. E na segunda... Eu sugeri isso mesmo, senão a gente começa e depois quer... exatamente, pra gente dar um tempo para São Francisco se sedimentar na nossa alma. E aí a gente começa a leitura de São Tomás, né? E também aqui é a coisa, né? Assim, é a mesma coisa que eu falo, é que não há essa biografia de São Tomás não é para saber detalhes da vida de São Tomás, né? Certo? Ele vai deixar muito claro já na introdução ao livro o que ele vai fazer, né? Com Santo Tomás. E
Eu vou ler, talvez, eu fiz uma introdução que é interessante ler, talvez eu leia com vocês, vamos ver se eu leio, se eu deixo para vocês lerem, porque na introdução que eu fiz eu conto um pouco da história da escrita do livro e do impacto que esse livro teve na época em que a Chester escreveu esse livro. O Chester escreveu esse livro no final da vida. Agora sim, a Juliana levantou a mão. Agora levantei. Eu queria só saber se é fato mesmo, se é verídico. Eu fiquei em dúvida. Esse trecho aí que o Chester coloca, que ele abraçou uma estatuazinha de madeira do menino Jesus e ela se tornou uma criança no colo dele? É um dos milagres. Ah, que lindo! É um dos milagres, sim, dele. Mas tem vários, né? Quer dizer, assim... quer dizer, a coleção de milagres, etc. Eu não sei, eu nunca li esse livro que o Márcio mencionou aí, as fontes franciscanas e clarianas. Não sei se tem a descrição detalhada dos milagres, né? Mas sei, não por ter lido, mas sei que o livro de São Boaventura, da biografia que ele escreveu sobre São Francisco, ele tem muitos, mas muitos milagres, né? Os milagres são impressionantes e muito numerosos, né? Talvez agora, né, como o próprio Chesterton fala, né, talvez agora as pessoas tenham interesse de ler enfim, a biografia mais biográfica dele, né, que é um dos intuitos do livro que o Chester escreveu, né, para que as pessoas procurem as fontes franciscanas para lerem, né. Aqui a gente na biografia do Chester não foi objetivo dele fazer essas descrições, né. Vocês vão ver que é a mesma coisa de Santo Tomás, né. Embora ele mencione alguns milagres de São Tomás, mas São Tomás também tem uma diferença, porque ele foi um santo que teve o cuidado de esconder muita coisa, né? Então, muitos dos milagres que aconteceram em torno e pela ação de São Tomás são realmente desconhecidos, porque ele escondia muita coisa. E os milagres que são narrados, eles são narrados porque eles foram situações em que ou Santo Tomás pensava que estava sozinho e estava sendo espionado pelos monges dominicanos, porque para todo lado que ele ia, a partir de certa fase da vida, todo mundo esperava milagre dele, então eles ficavam atrás das cortinas, etc., vendo o que estava acontecendo, ou porque é uma situação que não teve jeito dele enfim, dele esconder mesmo, levitações, enfim, essas coisas que o santo não tem controle sobre isso, né? Mas são poucos os milagres de Santo Tomás descritos nas melhores biografias dele, né? Mas São Francisco não, né? Porque São Francisco enfim, ele era um jogler de Dieu, né? Ele não teve esse cuidado, certo? Então, gente, não havendo outras observações, eu agradeço muitíssimo a vocês. Deus lhes pague pela oportunidade de reler esse livrinho de Chesterton, de poder fazer os comentários, de poder ouvir também os comentários de vocês. Deus lhes pague. Na segunda-feira, então, dia 27, né, se não me engano, dia
27, nós começaremos a leitura aqui da biografia de São Tomás de Aquino, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Santa Clara, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.